Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar um assento. Glória a Deus. Feliz por mais uma vez podemos estar na casa de Deus para aprendermos mais da palavra dele, esse culto tão especial que é o culto de terça-feira. Agradecer a oportunidade que o pastor nos concede e permitir mais uma vez que pudéssemos estar aqui com essa grande responsabilidade. Ontem, como foi falado aqui pelo pastor João, foi meu aniversário. Obrigado pelos 35 anos. Um pouquinho mais, mas estamos um pouquinho mais de 35. Não vou revelar aqui porque não vai ficar complicado. Feliz também, né, pela presença do meu pai e da minha mãe ali. Meu pai é a primeira vez que ele entra dentro de uma igreja evangélica. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Olha lá para ele lá, aquele senhorzinho de cabelinho branco. Cabeludo, irmãos. Cabeludo. E eu careca, não sei o que está acontecendo. Olha o outro aqui, irmão meu também, está ficando do meio. Tem outro lá em casa lá que era cabeludo, que era roqueiro, tinha esse cabelão até aqui. Já arrancou tudo já, porque não funcionou. Viu que não ia dar certo e já rapou a cabeça também. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra. Quem tem Bíblia aí, abre comigo no livro de Neemias. Capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 13. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 13. Glória a Deus, para que possamos refletir aqui em uma palavra de Deus. Quem não tem Bíblia pode acompanhar no telão. Neemias capítulo 8, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Versículo 18 diz assim: E no dia, e de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu preciso da sua atenção aqui. Nós estamos num culto que nós chamamos de culto de ensino, né? Da celebração da palavra. E tem por característica ser um culto de instrução, ser um culto de orientação. Marquinhos, o nosso objetivo é sair daqui melhor do que quando nós entramos. O nosso objetivo é sair daqui conscientes de algumas coisas. O nosso objetivo é sair daqui praticando ainda mais a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias de dificuldade. Nós estamos vivendo dias de tribulação.
Nós estamos, por exemplo, aprendendo na nossa escola bíblica dominical, no nosso trimestre, acerca dos ataques contra a igreja contra o império do mal, falando acerca das pautas progressistas que tentam destruir e minar o avanço da igreja. E por incrível que pareça, meus irmãos, isso tem, de uma maneira sorrateira, se infiltrado na igreja, a ponto de roubar a nossa fé, minar a nossa fé. Nós já não acreditamos mais na palavra de Deus como a igreja do passado. Nós já temos dificuldade, muitas vezes, de ler um texto, de acreditar naquele texto, de aceitar palavras proféticas, profetizadas a nós no culto da igreja. O evangelista Nelson aqui falou acerca de quem crê em profetas. Nós temos dificuldade de acreditar em palavras proféticas. Por quê? Porque muitas vezes essa palavra que é liberada não acontece, ou não acontece porque nós não estamos conectados de fato àquilo que Deus quer fazer conosco. E isso tem nos prejudicado como igreja. Nós não podemos viver um avivamento ou buscar de Deus um reavivamento somente em cultos especiais, somente em festividades, em congressos de departamento. Nós não podemos estar reunidos aqui e dizer Deus está na casa, Deus está fazendo, Deus está operando só num culto especial, onde nós chamamos aqui alguém que tem um nome específico, e aqui você vem, você grita, você pula, você recebe a mensagem, você sente arrepio, você ora, você busca de Deus, e na segunda-feira, lá fora, quando você sai para viver a sua vida verdadeira e na prática, você está vazio da palavra. Nós não podemos permitir com que isso se torne uma realidade na nossa vida. Nós precisamos ter constância. Nós precisamos viver um avivamento contínuo. Nós precisamos estar diante da palavra de Deus todos os dias, para que essa palavra se faça verdade na nossa vida todos os dias. Porque um grande milagre aconteceu na minha e na sua vida. Deus nos trouxe a tua presença, Deus nos resgatou deste mundo. O maior milagre que pode acontecer não é a cura, não é a conquista de bens materiais. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é a conversão da sua alma, é ele ser arrancado das garras do inferno para estar diante de Deus, é as suas escamas saindo dos seus olhos, porque agora ele consegue ler, interpretar, entender e compreender o projeto, o plano, aquilo que Deus tem para nós, revelado através das Sagradas Escrituras. Aleluia. E nós precisamos, meus irmãos, valorizar essa revelação que um dia chegou até nós. Mas não é fácil, eu sei. É complicado, eu sei. Mas nós precisamos estar diante da palavra. Nós não podemos deixar com que o esfriamento e a apostasia tome conta de nós. O que é apostasia? Apostasia é a perda da fé. E eu disse lá na aula de teologia que só pode apostatar-se da fé aquele que um dia teve fé. Ou seja, só crente pode se apostatar. O ímpio não tem como ele se apostatar, porque ele já não crê. Ele nunca creu, ele não conhece a palavra de Deus. Mas você que conhece a palavra de Deus, você pode se apostatar. Você pode perder a fé que um dia foi revelada a você. Só crente pode perder a fé. E nós não podemos permitir com que isso aconteça. Por mais que Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Muita gente prega dizendo que nos últimos dias um grande avivamento vai acontecer. Eu até creio nessa mensagem, mas mais forte do que isso, vale a palavra de Paulo dizendo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. A apostasia estará em evidência. É um sinal da volta de Jesus, é um sinal da volta de Deus para nos tirar dessa terra. Os crentes perdendo a alegria de estar na igreja, os crentes perdendo a alegria de estar diante da palavra de Deus, é a apostasia. Mas por mais que existe uma advertência de Paulo dizendo que alguns apostatarão, ainda bem que ele diz alguns, ele não diz todos. Significa dizer que eu posso buscar de Deus a graça suficiente para que a apostasia não me alcance, para que eu não venha deixar perder a fé que um dia foi a mim revelada. Eu preciso guardar o meu coração.
Aleluia. E nós lemos um texto aqui no livro de Neemias. Um texto que fala de reavivamento. E o livro de Neemias é um livro que eu gosto. Do Antigo Testamento é um dos livros que eu mais gosto. Porque é um livro que fala de avivamento, reavivamento. Eu já preguei aqui sobre Neemias, de reconstrução. Neemias é aquele homem que recebeu notícia de que os seus patrícios estavam passando por dificuldades em Jerusalém, depois de estarem retornando de cativeiro. Depois de estarem voltando de uma prisão de 70 anos por causa da desobediência, agora eles estavam em Jerusalém, e Jerusalém estava vivendo um opróbrio, uma maldição. Neemias vai receber a notícia de Hanani, um dos seus irmãos, dizendo: olha, Jerusalém está passando por opróbrio, não tem mais muro na cidade, não tem mais portas na cidade, o povo está passando por grande dificuldade. E Neemias é aquele que, ouvindo a mensagem, ouvindo a notícia, resolve sair da sua zona de conforto para fazer alguma coisa, para buscar de Deus uma solução. E ele vai orar a Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai interceder pelo povo. Na sua oração ele se coloca na posição de alguém que também era um pecador, reconhece as suas falhas juntamente com o povo de Deus, mas lembra a Deus em sua mensagem, em sua oração, acerca de uma promessa que Deus tinha de restauração. E quando ele se levanta depois de 3 meses de oração, de buscar a Deus por algo que ele pudesse fazer, ele sai da zona de conforto e vai empreender uma viagem de 1.500 quilômetros até Jerusalém de novo. Ele não vai sozinho, ele reúne pessoas para junto dele reconstruírem os muros, colocarem muros de novo no lugar, portas de novo no lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 2, se não me engano, no versículo 15, que 52 dias após o início das obras de reconstrução, os muros estavam colocados de novo no lugar. Aleluia. A parte física de Jerusalém estava de novo no lugar. A parte material estava de novo no lugar. Porém, a partir do capítulo 8 do livro de Neemias, Neemias ele vai empreender algo ainda mais profundo e poderoso. Depois de colocar porta e muro no lugar, reconstruir fisicamente em Jerusalém, ele precisava pegar aquele povo e trazer de novo aquele povo para o centro da palavra. Ele precisava, pastor Adriano, de novo fazer com que aquele povo viesse a compreender a palavra. Ele precisava fazer com que aquele povo viesse a entender a palavra. E aquele povo, meus irmãos, estavam tão sedentos da palavra. Depois de 70 anos longe da palavra, desejosos de ouvir a palavra, depois de 70 anos longe da mensagem de Deus. Se você for comigo no capítulo 8, a partir do versículo 1, vai nos dizer que o povo vai até Esdras, o escriba, e pede a ele para que pudessem de novo ler a mensagem, ler a palavra para aquele povo que estava sedento por ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. E nós precisamos, mais do que nunca nesses dias, desejar de novo ouvir a mensagem da palavra de Deus. O primeiro sinal para um grande avivamento ou reavivamento na nossa vida e na vida da igreja é que precisamos desejar ouvir a palavra de Deus de novo. Aleluia. Paulo ele vai escrever na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, dizendo que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando você se coloca na posição de ler, de estudar a palavra, você precisa entender que a palavra de Deus ela é poderosa para te instruir, para te reguardir, para te corrigir, para que você se torne um homem de Deus preparado para fazer uma obra boa. Aquele povo que estava diante da palavra, desejoso de ouvir a palavra. O avivamento verdadeiro só pode acontecer na minha e na sua vida e na vida da igreja se desejarmos ouvirmos a palavra, guardá-la no coração. Davi vai escrever o Salmo 119, verso 11, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu vejo muitas vezes nos dias de hoje?
E eu vou pregar do jeito meu mesmo. É que nós não queremos ouvir a palavra, ou se ouvimos a palavra, nós não obedecemos ela. É bom estar no culto, pastor João. É bom estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, participando dos cultos, recebendo e ouvindo os louvores. Você levanta a mão, você chora, você sente os arrepios, você sai contente que você foi bem recebido, você foi abraçado. Só que muitas vezes quando a gente sai lá fora, a gente esquece tudo aquilo que ouvimos, ou muitas vezes a gente nem entende aquilo que nós ouvimos. O avivamento verdadeiro precisa vir pela palavra. A palavra de Deus, quando é pregada no momento de instrução, de ensinamento, te gera um avivamento mais duradouro no seu coração. Uma palavra onde você só recebe através de gritos, você até fica avivado, contente, você se alegra mais por um curto período de tempo, mas quando você passa a observar a palavra, receber a instrução da palavra, ser ensinado pela palavra, entende a palavra, esse avivamento se torna duradouro no seu coração, e você passa a viver ela na prática, um tempo muito mais duradouro. E nós precisamos desejar ouvir esta palavra, deste jeito. Irmão, por que a gente vem à igreja 3 vezes na semana? Porque não tem nada para fazer? É porque longe da palavra a gente se enfraquece, longe da palavra a gente fica fraco, longe da palavra a gente fixa mais os pés na terra e esquece de olhar para o céu. É por isso que você vem na igreja 3 vezes na semana, às vezes 4, se deixar, a gente podia vir todo dia. Tem gente que não gosta, mas é bom. Por quê? Porque você fica forte, você fica alimentado, a palavra de Deus te gera vida, e quando você passa a ouvir a palavra, deseja ouvir a palavra, deseja obedecer a palavra, sabe o que acontece? Acontece o segundo passo com um grande avivamento, você se sente alegre. Por quê? Porque a segunda evidência para um grande reavivamento é um arrependimento que quebranta o coração e te traz alegria. Aquele povo, depois de ouvir a mensagem que Esdras leu o livro da lei por um período de tempo grande, ele passa praticamente um quarto do dia lendo a mensagem. Eles se alegraram, por quê? Porque o coração deles foi quebrantado diante da mensagem de Deus. A primeira ação, ao princípio, a primeira reação foi de alegria. Estamos diante da palavra, estamos de novo ouvindo a palavra, o nosso escrito está lendo a palavra. Só que quando eles se colocaram diante da palavra, começaram a ouvir a palavra e começaram a entender a palavra, aconteceu um milagre que só quem ouve a palavra pode sentir. O coração deles começaram a se quebrantar. Um temor começou a acontecer dentro do coração deles. Um temor de Deus, um temor bíblico. Eles começaram a tremer diante da palavra. Por quê? Porque eles passaram a entender que é necessário levar a palavra de Deus a sério. Que não é só um momento de entretenimento, onde eu me reúno com os meus irmãos um período de tempo. Não, eu preciso ouvir a palavra e levar a palavra de Deus a sério. Gerou um temor no coração daquele povo. Gerou responsabilidade no coração daquele povo, a ponto deles começarem a chorar. E Neemias teve que dizer para eles: calma pessoal, hoje não é dia de tristeza não, hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor nessa força, é dia de jubilo, jubilação, é dia de força. Mas eles estavam chorando, não de tristeza, mas de temor, porque reconheceram as suas falhas. Segunda evidência é um coração quebrantado, um coração contrito. Salmo 51, verso 17 diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Davi vai dizer: não desprezará o Senhor. Um coração que se quebranta, mas só se quebranta se estiver diante da palavra de Deus. Terceiro, o sinal que eu vejo nesse texto de um grande reavivamento através da vida de Esdras e Neemias é que depois do temor e tremor, porque estavam diante da palavra, eles começaram a se alegrar e a celebrar. Porque primeiro você ouve a mensagem, gera uma alegria, logo gera temor, o coração se quebranta. Mas depois que o coração está quebrantado,
Outro sentimento que aflora dentro de nós é o de celebração e de júbilo. É uma alegria tão grande, irmão. É uma alegria tão grande. Porque você está diante da palavra que pode transformar a sua vida, que pode transformar a sua história. E sabe o que eu vejo, irmãos? Pessoas dentro da igreja tristes, pessoas dentro da igreja com o coração endurecido, cabisbaixo. Você está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus. Você já foi impactado pela mensagem. Um dia você levantou a sua mão e veio aqui aceitar a Cristo que transformou a sua vida. Por que tristeza dentro da casa de Deus, pastor Nelson? Nós precisamos estar alegres, nós precisamos de jubilação, nós precisamos de celebração e estar na casa de Deus. Neemias 8, no versículo 10, vai dizer que disse-lhe mais: ide, comei gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é você na sua capacidade humana, não é você na sua intelectualidade, é a força de Deus que vem sobre nós quando nós colocamos a nossa vida aos seus pés. Onde quer que o amor à palavra venha estar diante da palavra, onde quer que o amor à palavra seja restaurado, e quando há restauração e quebrantamento de coração, vai sempre existir alegria e sempre existir celebração. Sempre. Então não fica triste na casa de Deus. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa. Estou desempregado, está faltando comida, o carro está quebrado, minha esposa quer separar de mim, meu marido quer me abandonar, meu filho está nas drogas. Ah, eu não tenho mais força para estar na igreja. Não, você precisa estar alegre, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se você estiver na casa de Deus, colocando tudo aos pés do Senhor, como disse aqui o pastor Leopoldo, pode ter certeza que no momento de Deus, Ele entra com providência na sua vida. Primeiro passo é amor à palavra. Segundo passo é arrependimento. Terceiro passo, extinção do pecado. Quando há amor à palavra, arrependimento, extinção do pecado, existe no meu e no seu coração alegria e celebração. Aleluia. E você precisa refletir nisso, para que você saia daqui mais preparado para viver a vida lá fora. Observe a instrução de Paulo em Filipenses 4, e versículo 4. Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando, é sempre. Não é nos momentos de felicidade, nos momentos onde a conta bancária está gorda, no momento onde você tem condições, não. É sempre no Senhor. E Paulo vai ratificar dizendo: outra vez digo, testifico, ratifico, regozijai-vos sempre. A nossa vida precisa ser de alegria em estarmos na presença de Deus e na casa de Deus, para que vivamos um verdadeiro avivamento. Para que não venha ser um avivamento apenas de fachada, apenas de momentos especiais, em cultos especiais. Nós precisamos ter continuidade e precisamos desejar, primeiro, ouvir a palavra, a ela obedecer. Segundo, ter um coração quebrantado porque você ouviu a palavra. Terceiro, você precisa estar alegre porque você ouviu a palavra, você se arrependeu, o pecado foi extirpado, a alegria veio diante de ti. Só que tudo isso só é possível, meus irmãos, se você compreender a mensagem da palavra. Sabe o que eu observo às vezes? Eu fico às vezes abismado. É que as pessoas vêm da igreja, convidadas talvez por qualquer um de vocês, se assentam, ouvem a mensagem, ouvem a palavra. Isso acontece até mesmo com a gente. A gente ouve a mensagem, se alegra, mas a gente não entende a mensagem, a gente não entende a palavra. Lá fora, no seu culto de segunda, é que nós vamos saber se você realmente compreendeu a mensagem ou não. É diante das dificuldades. Aí você começa a olhar as atitudes daquela pessoa, não condiz com aquilo que ela ouviu na mensagem do culto anterior. Não condiz com aquilo que ela apresentou diante dos irmãos, ou diante de nós, obreiros, aqui no culto. A pessoa levanta a mão, chora, a gente pensa: nossa, está crente, está cheio de Espírito Santo, olha só que legal, Jesus está fazendo uma grande obra. Não está fazendo uma grande obra porque o coração está endurecido. Ela apenas gostou de estar no nosso meio.
Por isso a necessidade de compreender e entender a palavra de Deus, conforme ela é. Se você for observar o versículo 12 do capítulo 8, vai dizer que todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, ponto e vírgula. Olha a sentença do versículo, no final do versículo vai dizer por quê? Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Depois que você entende a mensagem, essa mensagem agora tem poder de gerar mudança e transformação. Enquanto ficar só no tempo, só na sua mente aqui como apenas algumas informações irrelevantes, nada muda. Mas se você permitir que a palavra desça ao coração e que se você entender ela, você vai gerar, vai permitir a transformação na sua vida. Entender as palavras que lhe fizeram saber. Eles compreenderam a mensagem em que Esdras e os demais obreiros daquela época passaram praticamente toda a manhã pregando e ensinando. Eles passaram tempo, gastaram tempo, se dedicaram ao ensino. E lá estava o povo todo sedento. Eu penso que estavam lá com os seus olhos fixos em Esdras, diante de um púlpito de madeira. E Esdras só lendo, irmão, só lendo a mensagem, só lendo a Torá, só lendo Gênesis, só lendo o Êxodo, só lendo Levítico, Número, só lendo Deuteronômio. Eu não sei que livro que eles estavam lendo, mas eles estavam diante da palavra de Deus, celebrando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. E o coração daquele povo foi totalmente transformado. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Quarto ponto, para que um grande e verdadeiro avivamento aconteça na minha, na sua vida e na vida da igreja, é que aquele povo, depois de ouvir a mensagem e de entender a palavra que eles fizeram saber, eles acharam escrito no livro da lei. Lendo o livro, irmão. Eles acharam escrito no livro da lei. Eles acharam escrito algo interessante. Eles acharam escrito acerca de uma festa que, pelo ministério de Moisés, foi ordenada aos filhos de Israel. Que eles viessem a habitar em cabanas por 7 dias. Eles leram, eles descobriram isso escrito no livro da lei. E se lembraram desse mandamento, desse mandamento de Deus através do profeta Moisés, através de Moisés. E a quarta evidência de um grande reavivamento ou de um avivamento para nós é que nós precisamos, como eles, habitarmos muitas vezes em cabanas. Repita comigo: uma cabana no telhado. De novo, bem forte: uma cabana no telhado. O que significa isso? Significa que, para que um avivamento aconteça de fato, de verdade na nossa vida, precisamos habitar em cabanas. Tirar um tempo da nossa vida para entender que habitar em cabanas vai gerar um avivamento verdadeiro na nossa vida. Eles leram no livro da lei, eles fizeram conforme o rito. Eles partiram para os montes para pegar ali algumas folhas de árvores para construir as suas cabanas e habitar dentro dessas cabanas por 7 dias. E não eram dias de tristeza, eram dias de muita alegria. A festa dos tabernáculos ou das cabanas, e esse ato lembrava o povo da bondade de Deus para com eles durante os 40 anos que peregrinaram no deserto sem habitação permanente. Você vai conseguir entender isso em Levítico 23, do 33 a 44. Quando eles entenderam e partiram para a festa dos tabernáculos, é uma lei de Deus para o povo judeu. Eles tinham que habitar em cabanas porque isso fazia com que eles viessem a lembrar que Deus é bom. Será que você consegue se lembrar de que Deus é bom? Você se lembra de que Deus é bom? Durante pelo menos algumas horas do dia? Durante pelo menos algumas dificuldades que você está vivendo? Ou nos momentos de alegria? Você se lembra que Deus é bom? Sabia que Deus é bom, irmão? Sabia que Deus é misericordioso? Sabia que você só está aqui porque Deus é bom? Você poderia estar morto já, mas Deus é bom.
Você poderia estar no hospital, como muitos estão, mas Deus é bom e você está aqui. Quando Israel entendeu que era necessário habitar em cabanas, o ato de habitar em cabanas nos lembrava de que Deus é bom e de que durante 40 anos de peregrinação Deus cuidou deles no deserto. Deus cuidou deles naquele deserto. E por 7 dias o povo de Deus devia erigir um abrigo provisório, uma cabana, que deveriam morar ali. Qual que é o significado dessa cabana? Significa para eles, significa para nós, que estamos apenas de passagem por este mundo, apenas passando a noite, de modo que não devemos estar preocupados com os nossos prazeres e vaidades. Quando Israel habitava em cabanas, saía das suas casas, iam habitar em cabanas, eles tinham que entender de que eles estavam aqui de passagem. Eles eram peregrinos. E quando eu trago para nós hoje, eu consigo entender também que essas cabanas e que esse sentimento precisa existir no nosso coração. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Nós estamos aqui por um período muito curto de tempo. Não vale a pena fixar raízes ou colocar estacas nessa terra. Qual o significado da cabana para nós hoje? A cabana significa que somos estrangeiros aqui, que somos cidadãos de outro país, de outro mundo. A cabana lembra-nos acerca da brevidade da vida aqui. A vida é muito curta, a vida passa rápido demais. E se nós não entendemos isso, a gente fixa os pés demais na terra e esquecemos de olhar para o céu. A igreja, o cristão, o crente verdadeiro tem que entender que a sua vida não é fixada aqui, mas que a nossa vida é fixada no céu. Para um verdadeiro avivamento, esse sentimento tem que existir no meu e no seu coração. Lembre que você está aqui apenas de passagem. Tiago, o irmão de Jesus, na sua epístola escreve assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida, é uma pergunta que ele faz. Ele mesmo responde dizendo: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vossa vida? Não é nada, é como um vapor. Vai aparecer, mas logo vai desvanecer, vai sumir, vai desaparecer. Deus quer que os nossos corações e mentes pensem em estar postos na eternidade, não nessa terra. A quarta evidência para que possamos viver um grande avivamento, que o povo em Neemias, no capítulo 8, a partir do versículo 13, entenderam, é que eles precisavam habitar em cabanas para lembrar que eles não eram dessa terra, que tinha uma promessa muito mais primorosa. Aqui nós somos peregrinos. E essa expressão peregrinos faz nos entender que nós estamos nos escondendo de medo como num lugar estranho. Essa expressão peregrinos no original hebraico, essa palavra significa esconder-se de medo como num lugar estranho. Deus queria que eles entendessem: vocês são peregrinos, vocês estão num lugar estranho. Vocês não estão aqui como fixos, não, vocês estão num lugar estranho. Devemos esperar a nova Jerusalém, que um dia vai descer do céu. Essa é a esperança que nos move. Talvez você pense assim: mas o que vai ser de mim daqui tantos anos? Será que nós chegaremos daqui tantos anos? E se Jesus voltar logo? E se Jesus voltar ainda esse ano? Se Jesus voltar ainda no antes do final desse culto, aonde estaremos nós? Nós temos uma expectativa, nós estaremos com Ele nos ares, porque a Bíblia diz que Ele vai nos arrebatar, Ele vai nos arrancar desta terra, para encontrarmos com Ele nos ares. Estaremos para todos sempre habitando na nova Jerusalém, que a Bíblia diz que vai descer sobre a Jerusalém terrestre, para morarmos para toda a eternidade com Ele. É essa expectativa que move, que gera dentro do nosso coração a certeza de que vale a pena estarmos na presença de Deus. Não é casa, não é carro, não é bens materiais. É a certeza de que quando Jesus voltar, quando o arcanjo tocar a trombeta, nós não estaremos aqui, seremos arrebatados, arrancados dessa terra, para estarmos para todos sempre com Ele nos ares. Só que vale uma ressalva aqui. Deus sabe, irmão, o quanto nós corremos
fixarmos raízes aqui nessa terra, quando abençoados por Ele somos. Quanto mais abençoado você é, mais fixos na terra você se encontra. Quer ver? Quanto mais abençoados, mais fincamos nossas estacas nesse mundo. Porém, nós precisamos estar com as nossas mentes na cabana e entender que nada possuímos aqui na terra, porque tudo que Deus nos dá não é nosso, é arrendado. Tudo que Deus nos dá não é nosso, é emprestado, é arrendado. A tua casa não é sua, é arrendado. O teu carro não é seu, é arrendado. A tua esposa não é tua, é arrendado. O teu marido, tudo que você tem não é seu, é arrendado. Deus nos empresta, mas é arrendado, não é teu. O próprio Senhor, em Levítico 25, 23, vai dizer para aquele povo: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois sois vós estrangeiros e peregrinos comigo. Não fixe a mente de vocês nas coisas dessa terra, não, porque vocês não são dessa terra, vocês têm uma promessa muito mais excelente. Nós acreditamos que um dia seremos arrancados dessa terra. Então, pelo amor de Deus, para de olhar para as coisas da terra e começa, pelo amor de Deus, a olhar para as coisas do céu. Devemos colocar tudo no altar de Deus e lembrarmos às vezes de olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que tudo que tinha não era propriamente seu, mas era compartilhado, porque eles tinham uma expectativa muito grande. Jesus vai voltar a qualquer momento, não vale a pena ficarmos presos aqui nessa terra. Não vale a pena ficarmos presos aqui nessa terra. Não vale a pena não ficar preso aqui nessa terra. Vou falar de novo para você entender. Não vale a pena ficar preso aqui nessa terra. Quem acredita que vai voltar no céu? Então tira os olhos da terra e começa a olhar mais para o céu. Começa a olhar mais para o céu. Não vale a pena perder tempo aqui nessa terra. Quando aquele povo ouviu a palavra, leu a palavra, entendeu a palavra, logo eles correram: vamos colocar as cabanas no lugar, vamos morar em cabanas 7 dias, para que pudéssemos relembrar de que Deus é bom para conosco, e não vamos fixar os nossos pés na terra, mas vamos olhar para o céu. Atenda um lembrete para que nós vemos a nos abstermos de todas as concupiscências carnais. Olha que Pedro, na sua segunda epístola, vai escrever, no capítulo 2, no versículo 11, como um pastor preocupado com as ovelhas, ele vai escrever desta maneira: amados, peço-vos, e esse peço-vos é igual o rogo de Paulo, no Romanos 12, de alguém desesperado, pedindo a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, dizendo: presta atenção no que eu vou falar, porque eu tenho uma mensagem muito séria para entregar. Rogo-vos, peço-vos, e Pedro vai dizer: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Olha a expressão peregrinos e forasteiros. Como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Deixe de lado o pecado que combate contra a alma. E aí vai uma reflexão para nós: será que vale a pena, na nossa juventude, cedermos às paixões deste mundo, em detrimento a uma eternidade que é real na nossa vida? É então, será que vale a pena? Aleluia! Estou na igreja hoje, mas eu vou pro rock PA na rua aqui. Será que vale a pena? Porque tem crente que vai nesse negócio. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que a nossa juventude pode fazer uma escolha nessa oportunidade? Será que vale a pena deixarmos as paixões danosas e mundanas corrompermos a ponto de fazer com que a gente perca a nossa eternidade? Porque nós não somos daqui. Nós seremos um dia arrebatados daqui. Se você não for com Jesus no arrebatamento, quando você morrer em Cristo, você está garantido, porque a Bíblia vai nos dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro,
E nós, os que estivermos vivos no dia e no ato, seremos arrebatados para encontrar os seus nos atos. Mas tem que morrer em Cristo. E para nós finalizarmos aqui, temos o exemplo de Moisés em Hebreus 11, 25 e 26. Que ele mesmo, sendo filho da filha de Faraó, morando num palácio, sendo possível sucessor do Faraó da época, mas compreendendo que existia uma promessa muito mais interessante, muito maior, muito mais digna, ele resolveu sofrer com o povo de Deus, porque estava com seus olhos fixos no céu. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado tem gozo, tem, mas por um pouco de tempo. Vamos lá, tem o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa. Sai daqui nesta oportunidade, irmãos, tendo em vista a recompensa. E faz uso das palavras de Paulo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer viver o verdadeiro avivamento, um avivamento duradouro. Ame a palavra, deseja ela obedecer. Seja alegre por estar na casa de Deus. Mas entenda, não vale a pena fixarmos raízes aqui, porque a nossa herança não é aqui, mas é no céu, e nós acreditamos que um dia moraremos para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração. Sai daqui refletindo, irmão. Sai daqui pensando. Irmãos, era para estar lotado. Culto de celebração da palavra era para estar cheio. Mas por que não está? Porque nós estamos olhando mais para a terra do que para o céu. Quando a gente começar a olhar mais para o céu do que para a terra, nada vai ser um obstáculo, nada vai impedir você de sair, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, de um dia cansativo de estudo, nada vai te impedir de estar na casa de Deus. Mas enquanto estivermos preocupados com as riquezas que temos que construir nessa terra, pode ter certeza que você vai ter dificuldade de estar na casa de Deus. Mas se você olhar mais para o céu, Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa, um texto muito esclarecedor, que nos dá uma ideia do que estamos vivendo nos dias de hoje. Às vezes as pessoas nos têm como saudosistas, mas nós não somos saudosistas porque a lei nunca mudou. A lei humana, entra presidente, sai presidente, volta e meia alguém muda uma lei, né? Vários tipos de lei, algumas são boas, outras penalizam o cidadão brasileiro, estou falando em termos de Brasil, e as leis mudam. Às vezes você, por exemplo, existe lei que você não vai ser punido porque a lei não vai retroagir, porque aquela lei era daquele ano e você está vivendo em 2023. Então, a partir de 2023 você vai viver vai sofrer punição se você desobedecer aquela lei. Agora a Bíblia não, a Bíblia é atual. A lei não mudou. Veja que ali a Bíblia ensina que desde o tempo de Josué não se havia, aplicado aquilo que eles estavam fazendo, a questão das cabanas, não tinha feito, mas eles lembraram, enquanto o livro da lei estava sendo lido, eles estavam fazendo um exame, um autoexame, um exame introspectivo, e aí foi onde eles se emocionaram, choraram, ficaram ali chorando. E nós às vezes, irmãos, cadê o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Os novos convertidos, eles aceitam Jesus. Se a gente perguntar para eles, não sabe o que é isso não, ué? É o livro da lei que está deixando de ser lido, Os milagres, por exemplo, as pessoas entram endemoniadas e, se brincar, saem endemoniadas. Ô pastor, é verdade. A gente não é saudosismo, é que a lei não mudou, ela continua. O Deus que nós aceitamos, ele é o mesmo. Não mudou, a lei é a mesma. E às vezes nós, irmãos, somos parcial. Não, nós vamos viver daqui para frente. Isso aí não precisa mais.
Nós somos sensacionistas, isso aí já acabou lá. Isso aí não precisa... Não acabou não, meus irmãos. O livro da lei, a lei não mudou. A Constituição brasileira sofre algumas mudanças, algumas emendas, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem emenda. Ela é o que é, e por ela nós vamos entrar no céu. Sem ela nós não vamos entrar no céu. Que palavra maravilhosa. Deus abençoe o pastor Kleber. Prometo que eu vou chegar em casa e ainda vou me alimentar um pouco mais dessa palavra. Vou procurar aprender mais. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, está participando do nosso culto Josevan, Célia e Josino, e também a Beatriz, que é sogra do pastor Adriano. Onde estão? Dá um sinalzinho com a mão. Ali, muito bem. A sogra do pastor Adriano está ali. Muito bem, agradecemos a Deus pela vida dos pais do pastor Kleber, né? Que Deus abençoe a vida desses homens e mulheres que eu tenho certeza que foram bênção, porque criaram o pastor Kleber e abençoou a igreja, né? É herança, né? Através da bênção dele, a bênção veio para nós aqui, viu? Deus abençoou a sua vida, a vida da sua esposa, né? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, que Deus nos deu, né? São filhos que Deus nos deu. E eu acredito que para o Senhor e a sua esposa e para toda a família é uma honra ter alguém que tem um compromisso com Deus, que tem uma chamada de Deus. Queridos, o pastor presidente da igreja nos incumbiu de avisá-los de que nós teremos agora a viagem ao Belém no dia 3 de setembro. Vai estar na tela, está na tela o valor. Os irmãos que vão para lá, aliás, era importante que todos fossem. Procure Marcos, Reginaldo, você precisava descer lá na sede para a gente poder. Está lá, o Thales está trabalhando demais, quase não vai, né? Mas aí, né, e o pastor Rafael que quer 2 ônibus de lá. Eu vou arrumar 2 ônibus agora, se tem gente para pôr, não sei, mas eu vou arrumar. Então, não, ele falou sério mesmo, eu quero 2 ônibus de lá. Aí apertou eu, né? Aí eu fiquei sem saída. Mas os irmãos, orem por mim. E vão. Nós vai lá amanhã que eu falo, tá bom? Amanhã nós temos o nosso culto lá na sede, celebração da palavra. Amanhã o nosso pastor vai estar lá, com certeza, em nome de Jesus. Orem por ele e que Deus abençoe a vida de todos vocês, que nós tenhamos uma noite abençoada. Esta palavra venha a ser motivo de nossa reflexão. Que Deus abençoe a vida do pastor Kleber. Deus abençoe e continue usando poderosamente. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Eu tinha mais algo para falar, mas acho que eu esqueci aqui. Sim, lembrei. Segunda-feira próxima agora, nós teremos a Assembleia Extraordinária. Vai ser a mudança do estatuto da igreja. Nós temos um estatuto antigo, na outra Assembleia Extraordinária não foi possível, em virtude do tempo que tem que ser dado, e edital, e enfim, tem que fazer os ajustes dentro do próprio estatuto da igreja, e por essa razão vai ser segunda-feira, e é importante, aliás, isso não é um pedido, principalmente para nós obreiros, é uma convocação. Teremos uma representação do Belém, que vai vir da convenção da Confradesp, para realizar esse trabalho ali na nossa igreja Zé. Então vai ser a partir das 19 horas, na segunda-feira. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vem aqui, pastor Jean, vem orar aqui. Está sem voz? Muito bem. Então vem aqui o pastor Elivelto, vem orar aqui em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, os irmãos que eu falei com a irmã Josi, né? Alguns irmãos marcou gabinete com o pastor Rafael, era para mim, mas eu falei para dar uma guardada, que é importante que o pastor Rafael faça isso, né? Ele está nesse momento de dificuldade, passando com filho, etc, e também com essa viagem, está muito cansado, né? Nosso pastor está muito cansado, a saúde está um pouco fragilizada, os irmãos compreendam, e ele com certeza vai retomar esses gabinetes logo mais. Vai ser no sábado, né? Dia 22 é sábado agora, não é? Sábado agora vai ter a EBF na nossa escola AD Kids, aqui logo, né, na esquina, não sei mentir. Escola Bíblica de Férias, EBF, Escola Bíblica de Férias.
Eu estou aprendendo também, né? São novidades que estão acontecendo na igreja. A gente vai tomando jeito. Então vai ser dia 22, a partir de que hora? 4 horas da tarde. Sim, muito bem. Ô pastor Cleber, você está vendo aí o que você fez comigo, com essa mensagem sua? Vem aqui, irmã Patrícia, vem aqui para nós orar. Tem mais alguém da família? Seu pai, vem cá, pai. Vem aqui com a mãe. Vem, nós vamos orar por vocês aqui. Vocês são responsáveis por ele. Foi vocês que. Ô Cleiton, vem aqui, Cleiton. Vem. Eles iam formar duplo, mas o Cleiton demorou para vir. Era Cleiton e Kleber. Kleber e Cleiton. Prazer, viu? Vamos orar então, pastor Elivelto. Olha aqui. Os irmãos querem com alegria parabenizá-lo. Faça assim comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode ser a igreja? Estenda suas mãos para cá, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, vamos orar pela vida do pastor Kleber, toda a sua família, e também agradecer a Deus por esta palavra, por esse culto. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento, Senhor, dando graças ao Senhor, ó Deus, pela vida do teu servo, ó Pai, pastor Kleber, ó Deus, que tem sido uma bênção, Senhor, não somente para esta casa, ó Deus, mas para toda a sua família. Deus, que o Senhor possa o abençoar cada vez mais, ó Deus, com muitos anos de vida, paz, Senhor, prosperidade, saúde, Pai eterno, Pai santo. Deus, que a bênção do Senhor, ou que as bênçãos do Senhor esteja sobre ele, sobre toda a sua família, Pai. Nós te damos graças pela vida deles, Pai eterno, santo e todo poderoso, em nome de Jesus Cristo também, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai, abençoe o teu povo, desperta o teu povo em paz, Senhor, e leva-os em segurança para os seus lares, Senhor da glória. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estenda suas mãos para o alto, irmãos. Que o grande amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Todos juntos digamos amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.